Sabe que você tipo, é um cara muito bem sucedido, mano. Você tem milhões aí em criptomoedas aí. Qual que é a dica que você daria pra pessoa chegar no seu primeiro milhão? Basicamente, fazer curso e estudar. Na verdade, a pessoa não deveria investir em Bitcoin primeiro. Ela deveria investir em estudar. Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Então, curso mais Bitcoin, link na descrição, cupom de desconto café 50, né? O cupom de desconto 50% é o café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Muito bem, senhores, vamos para a tela aí, vamos falar um pouco então sobre todas as condições macroeconômicas aqui também. E Bitcoin é a moedinha da praia, que vem se encontrando aí, é uma situação muito insalubre, né? A gente está com o mercado dando uma calmaria no final agora de junho, para início e entrada de julho. Eu acho que nós podemos ter um pullback. Vamos falar também sobre a diferença entre ser investidor e trader, né? O trader, na verdade, procura por oportunidades de mais de curto prazo, faz o position trade, swing trade, day trade, assim por diante. E por que no cenário que se desenha, né, pelo menos agora, pelo menos na minha opinião, até final de 2023, é um cenário muito mais para traders do que cenário para investidores e especuladores de longo prazo. Então, vou comentar com vocês sobre a queda infinita, então, topos e fundos descendentes do preço do Bitcoin ainda. Em nenhum momento nós conseguimos superar os topos anteriores e fazer estrutura de alta. Então, a gente está agora recentemente com essa altinha aqui. Não tivemos nenhum tipo de pullback muito grande, talvez só esse pequeno canal aqui que nós tivemos de pullback, né? Que, na verdade, trouxe mais uma bandeira de baixa. O preço literalmente voltou a cair depois que ele testou a metade desse canal. Então nós tivemos um pequeno pullback no meio desse caminho, que durou praticamente aí uns 3 meses, tá? Durou 3 meses dessa lateralidade, esse pequeno pullback. E agora a gente está em busca de encontrar um fundo e conseguir talvez pegar um pullback maior para ficar operando por um tempo um pouco mais prolongado. Hoje nós temos uma estrutura muito conhecida no mercado, que é o triângulo de alta, né? Então o triângulo de alta vem se formando aqui no gráfico de 4 horas do BTC. Nós temos aquela estrutura, né? Sabemos que tem várias ordens de pessoas que estão apostando em alta do Bitcoin, que estão ficando abaixo dessas duas linhas aqui. Se a gente conseguir evoluir o estouro para cima, vai ser o tamanho, a profundidade desse movimento aqui. Então isso aqui já aconteceu várias vezes. A última vez que aconteceu foi nesse momento aqui, tá? Onde ele não conseguiu. Ele ficou por muito tempo perdido aqui, não conseguiu. Quando ele rompeu lá na frente, ele já teve estrutura de baixo novamente. Então, a pequena alta, ela só traz um pouquinho de conforto, né? Um pouquinho de alta por um breve período de tempo para trazer mais queda. Então, a última vez que a gente teve essa estrutura, a gente não conseguiu evoluir a um grande movimento, né? Aqui, praticamente, ele entregou a alta do tamanho desse triângulo aqui, do fundo desse triângulo, por um breve período de tempo e depois veio perdendo tudo de novo, tá? Que foi buscar liquidez abaixo desses pontos aqui. Então nós temos outra estrutura de tentativa de acumulação em fundo, né? Muitas vezes acontece o quê? O primeiro rompimento para cima, Bart Simpson, mesma coisa, tá? Bart Simpson, e traz mais movimento para baixo. No caso aqui eu tô olhando que o mercado ele pode dar uma acalmada, e para mim até seria mais interessante ele fazer isso daqui, ó. Ele faz a estrutura de baixa ainda aqui, e depois ele vem entregando alta, né? Vem entregando alta um pouco mais forte até a região aqui dessa resistência, que era o suporte antigo que foi perdido, que ainda não foi testado como resistência, tá? Então, em algum momento ainda esse ano, eu acredito que o BTC vai buscar os 27 mil dólares. E nos 27 mil dólares, provavelmente vai ser uma região de interesse vendedor, né? Vai ser o primeiro ponto de venda nesse curto prazo. Então, eu ainda estou na dúvida se o preço vai vir buscar o fundo anterior, prévio anterior, para testar ele e rejeitar e voltar a subir, que seriam 2, 3 meses desse movimento, né? Ou se ele de fato já vai conseguir romper aqui esse triângulo de alta, tentar entregar uma alta suficiente até os 25 mil dólares e depois reiniciar a baixa, tá? Então a minha dúvida é essa, esse é um movimento que eu estou de olho. Por exemplo, se romper aqui, ó, eu faria um trade que é o seguinte: se ele conseguir romper esse topo anterior aqui, ó, tá? Ele conseguir fazer o rompimento aqui, eu ficaria na operação até os 25 mil dólares. E nos 25 mil dólares, provavelmente eu venderia meus Ethereums ou venderia a altcoin que
que eu vou fazer trade, tá? No momento agora de água de salsicha, esse momento morno, momento chatinho que nós vamos passar, nós podemos até ter essa recuperação de alta. Eu acho que essa alta vai acontecer, tá? Eu acho que a gente vai ver o Bitcoin buscar os 26 mil dólares, aí 27, 26, 25, que seja no curto prazo, porque dentro da tendência de baixa nós ainda temos esse mecanismo de buscar liquidez acima, né? E ainda a gente não testou esse suporte perdido. Então esse suporte perdido não retestado, para mim, ele é um alvo para o preço do Bitcoin, né? Então a qualquer momento eu vou querer fazer uma operação de trade ao longo dessa semana ou no início de julho, principalmente, quando adentrar o mês entre junho e julho. Geralmente nós temos uma calmaria e o mercado em alta, né? Então eu vou tentar fazer um trade curto aqui de 15 dias, talvez, para tentar capturar esse alvo aqui acima, tá? Então no curto prazo, eu avalio que a gente possa conseguir romper de fato para cima nessa região. Eu vou querer vender nessa resistência. Eu vou ter mais um comportamento agora de trader, porque eu tô meio de saco cheio de ficar sem me expor tanto e sem movimentar dinheiro agora nesse curto período de tempo. Então eu gostaria de fazer pelo menos um swing trade nesse mês de julho. Vou tentar pegar esse swing trade no mês de julho. Só estou observando como vai ser, se ele vai acontecer o rompimento. Eu colocaria minha ordem de compra aqui, meu stop loss abaixo, imediatamente abaixo desse ponto aqui. Seria uma proporção interessante, talvez daria um trade de 2 para 1. Um swing trade 2 para 1 daria para fazer por uns 15 dias. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho a ponta comprador, posição comprada aqui, ó. Então, se ele conseguir romper o topo anterior, eu vou ficar exposto nesse ativo para tentar capturar uns 16%. E eu vou ameaçar perder 8%. Eu acho que vai dar uma estrutura boa de trade se a gente conseguir romper essa região aqui, ó. Tá? Então, se ele conseguir romper os 22 mil dólares com volume, né? Com interesse comprador, uma barra Gênesis, uma barra de início de movimento de alta, eu vou ficar exposto nele até bater os 25 mil. No caso, eu vou usar o Ethereum ou outra altcoin para fazer trade e ficar exposto nessa operação comprada durante o mês de julho, se ele conseguir romper, o Bitcoin conseguir romper esse topo anterior, tá? Eu falo se, por quê? Porque ele ainda segue fazendo topos e fundos descendentes, né? Então ele segue fazendo topos e fundos descendentes aqui embaixo. Ele precisa ganhar o valor essa semana. Então se ele subir até uns 21.800, eu vou colocar uma ordem compradora acima de 22 para ele capturar. E se ele conseguir capturar, provavelmente eu vou conseguir fazer um trade curto de poucos dias até a região dos 25, 26 mil. Tá? Usando o gráfico do Bitcoin, mas usando alguma altcoin como o Ethereum, por exemplo, ou a Chainlink ou a Cardano. Vai dar para fazer algum trade específico assim. Aí vai de cada um escolher qual altcoin que vai usar para fazer o trade utilizando o gráfico do Bitcoin. Se ele continuar fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então eu vou aguardar para ele vir testar novamente no início de julho o fundo anterior dos 17 mil dólares, de preferência com menos volume, e até metade de julho ele começa a dar recuperada. Então eu estou entre comprar aqui embaixo e iniciar meu swing trade aqui embaixo, ou eu vou iniciar o meu swing trade aqui desse ponto até entregar ele até os 26 mil dólares por aí, tá? Eu não acho que vai dar oportunidade ainda de position trade, tá? Eu ainda acho que ele vai tocar na LTB e vai voltar. Então ele até pode romper, fazer o swing trade aqui de curto prazo aqui nessa região, e eu acho que ele não vai conseguir passar de primeira. Eu acho que ele voltaria para testar esse fundo aqui antes de conseguir verdadeiramente romper essa linha de tendência de baixa, tá? Então ele vai dar, eu acho que nos próximos dias ele vai dar uma oportunidade de swing trade. Eu acho que mês de julho vai ser o mês do swing, né? Tá?